de visita, de casamento, de noivado, de aniversário, de batismo. Compromisso seu domingo que vem é com esta igreja aqui, certo? E vai avisando os outros e convida pessoas também. Junto com este motivo de nós termos um culto bem grande com as pessoas participando, nós vamos também fazer um levantamento de uma oferta especial para ajudar em coisas que a igreja precisa fazer e não tem recursos. Então nós mandamos fazer um envelope com os dizeres I love my church. Agora que vai ser recolhida a oferta e dízimos normais, nós vamos também entregar na sua mão este envelope. Leva o seu e leva para alguma pessoa que você conhece, que gosta da igreja e que se sentirá bem em contribuir também. E aí no domingo que vem você traz o envelope seu e o dessa pessoa se ela não vier para a igreja. Então eu quero pedir para os envelopes chegarem aqui, todos os envelopes vêm para cá, que eu quero pôr a mão e orar para esses envelopes, para eles voltarem bem recheados. Ok? Não é oferta de $5, gente, essa é uma oferta especial, de amor pela sua igreja, que nós precisamos. Põe aqui. Tem alguns pastores que até ungem os envelopes, eu só vou orar. Senhor Deus, nós estamos colocando as mãos sobre estes envelopes que vão ser distribuídos para os teus filhos e filhas, para que eles contribuam com uma oferta de amor. Amor pela tua obra e amor pela igreja. Senhor, move os corações, abençoa cada um, as pessoas para quem eles vão entregar, que tudo seja feito com muita alegria e nada, Senhor, por obrigação. Nós oramos, nós te agradecemos e oramos também pelas ofertas e dízimos que serão recolhidos nesta hora para, Senhor, abençoar a igreja e para que todos que contribuem também sejam abençoados segundo as tuas promessas, em nome de Jesus. Amém. Quando terminar o culto, vocês poderão vir e pegar a sua fruta e celebrar o culto de primícias. Hoje é a oferta de primícias. Então vocês, quando terminar o culto, poderão vir para cá para ter essa participação. E agora vamos assistir a um DVD que vai nos trazer mais um pouco de momento de louvor a Deus.
uma historinha para vocês, mas antes, deixa eu dar uma palavra. Eu nasci numa família presbiteriana. Cresci na igreja presbiteriana. Depois eu saí do evangelho e quando eu retornei na igreja pentecostal, igreja quadrangular. Então, durante muito tempo, lá no Brasil especialmente, no meio presbiteriano eles não me queriam muito porque eu era muito pentecostal. Eu era quadrangular. E quando eu estava no meio pentecostal, eles falavam que eu era muito presbiteriano. Então todo mundo me rejeitava. Então é por isso que eu vou contar uma historinha de presbiterianos e pentecostais. Diz que um filho pequeno de um fazendeiro cristão chegou um dia, entrou correndo na casa lá da fazenda, falando: pai, eu descobri uma coisa. O que é que você descobriu, meu filho? Eu descobri que galinha é pentecostal e que gato é presbiteriano. Mas como é que foi isso? Porque eu peguei a galinha e joguei na água. Ela saiu falando em língua, batendo asa, kkkk. Essa é pentecostal. Mas quando eu coloquei o gato na água, ele não aceitou o batismo. Ele me arranhou, ele miou, ele não deu jeito, pai. Esse é presbiteriano. Então, nesta manhã, eu vou falar sobre um assunto bíblico conhecido, o texto, mas em que nós precisamos, vamos dizer, sem desprezar a igreja, os pastores e irmãos presbiterianos, nos quais eu tenho muita gente da minha família presbiteriana, inclusive pastores que eu respeito e tudo, mas nós precisamos ter uma identidade. Se nós somos pentecostais, nós devemos agir como pentecostais. Não podemos usar a camisa do Atlético por cima e a do Cruzeiro por baixo. Somos uma coisa só, ok? Não podemos ser duas coisas. Temos que ter a nossa identidade. Se nós somos pentecostais, nós temos que viver a vida pentecostal. Como a Bíblia fala, como a Bíblia ensina e como nós aceitamos este tipo de fé. Então isso envolve, da nossa parte, mais do que o que nós estamos fazendo. Certamente, nós fazemos muita coisa e vivemos numa terra aqui onde o trabalho é intenso, as pessoas levantam cedo, trabalham até tarde, um serviço pesado, ficam cansadas. A gente sabe disso tudo, mas nós precisamos rever certas coisas para colocar nossa vida e entender que tudo que a gente faz aqui, fica aqui. Por mais rico que seja, pode ser enterrado num caixão de $30 mil. O caixão fica aqui e tudo que vai com ele também. A Bíblia fala que, lá no livro de Jó, que a gente nasceu nu e nu a gente vai voltar. Então, o que tem, tudo acaba. Então, nós temos que ter uma compreensão, entendimento, de que o mais importante, o mais valoroso na nossa vida é aquilo que Deus oferece para nós. É aquilo que Deus propõe para nós. Porque diz a Bíblia que o que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que vale, gente? Nossa vida aqui é curta. Quem vive muito passa um pouco de 100 anos. Dali a pouco acabou. Mas com Deus nós temos vida eterna. E vida eterna certa, boa, abundante, abençoada. Porque vida eterna todo mundo vai ter. Só que para um tipo vamos dizer, todo mundo vai viver eternamente. Só que uns vivem lá na Nova Jerusalém, com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo, com todos os salvos. E outros passam a eternidade, que é aquilo que a Bíblia chama de morte eterna. Porque não é uma verdadeira vida, é morte. Está o tempo todo longe de Deus, longe das alegrias que tem. De modo que nós precisamos, viver de tal forma que lá na frente a gente consiga alcançar aquilo que Deus já preparou para nós. Porque a Bíblia diz que o inferno não foi preparado para nós. Não foi para mim nem para você. A Bíblia diz que foi preparado para o diabo e seus anjos, os demônios. Para eles que Deus...
Eles vivem bem no inferno. O inferno é o lugarzinho deles. Eu descobri uma coisa interessante. A Iraci não pode viver no inferno. É muito calor para ela. Tem que ser ela, a Dalva, tem mais alguns assim? Que são calorentos, que... Quem que é calorento aqui? Não é todo mundo não, deve ter umas meia dúzia só aqui. Então vocês têm a boa notícia que o pastor Caio está dando. O inferno não é para vocês. Vocês não vão se dar bem lá. Mas o demônio, o diabo e seus anjos, eles se dão bem lá. É o lugar que eles gostam. Então não adianta eles ir para o céu que vai fazer mal para eles. Mas nós temos a possibilidade de tomar a decisão, e que já tomamos essa decisão, glória a Deus, de seguir os caminhos do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero aqui ler a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Esse capítulo vem falando sobre a ressurreição de Jesus, né? E a nossa ressurreição. É um capítulo muito longo, que dá muita instrução, muito ensinamento sobre isto. Mas no fim, Paulo coloca assim que a morte foi vencida. Vocês dizem amém? A morte foi derrotada. E aí, Paulo... Mas aí Paulo diz, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que Deus nos dá, gente? Vitória. Deus, olha, graças a Deus que nos dá a vitória. Então nós não somos criados para sermos perdedores. Nós não somos criados para viver na derrota, no fracasso. Deus nos dá a vitória. Vitória sobre o quê? Todas as coisas. E aqui vem, porque ele vem falando sobre morte, tudo quer dizer, nós vamos ter a ressurreição, nós vamos ser ressuscitados. Tudo aquilo que Paulo vem falando, no final ele conclui, mas Deus nos dá a vitória. Então, igreja, eu quero desafiar cada um que está aqui, para que você comece a viver vitoriosamente mesmo. Não aceite fracasso, derrota, não se conforme com uma vida medíocre, sem graça, triste, aborrecida. Não, Deus nos criou e já nos deu a vitória. Vamos viver com a alegria que toda vitória apresenta. Eu não sei se vocês observam certas coisas que eu observo. Quando eu assisto qualquer decisão de campeonato, por exemplo, de futebol americano, futebol brasileiro, Copa do Mundo, eu observo duas coisas bem distintas. O time que ganha, a câmara se volta quase toda para ele. Pulam, se alegram, aquela alegria contagiante e tudo. Mas eu procuro ver muito o outro lado. Eu olho para o lado que perdeu. Então, eles estão, quando é assim, ficam sentados no meio do campo, com a cabeça assim. Então, há uma diferença grande entre vitória e derrota. Nós temos a opção de viver naquilo que Deus preparou para nós. Vitória sobre o pecado, vitória sobre a mentira, vitória sobre o adultério, vitória sobre o mundanismo. Nós precisamos fazer a opção e viver segundo a palavra de Deus. O Senhor nos deu vitória, não precisamos viver em derrota, gente. A força do Espírito Santo em nós para nos dar condição de sermos até mais do que vencedores. Como diz em outra parte da Bíblia, somos mais do que vencedores. Quando eu lia sobre isso no passado, o que é mais do que vencedores? Eu ficava, se é vencedor, como é que vence mais? Aí uma vez veio uma imagem na minha cabeça. Coisa boba. Naquele tempo, o Mike Tyson, quem lembra do Mike Tyson? Ele era um boxeador extraordinário, uma força terrível. E quando ele lutava, no instantinho, ele acertava a mão no queixo lá e o cara caía. Ficava derrotado, demorava para se levantar. Então o Mike Tyson era o vencedor.
Eu comparava assim, Jesus Cristo veio a esse mundo, mas deu uma pegada no Satanás, que o Satanás caiu e ficou ali no chão. E aí Jesus chegou e chamou nós e falou, pronto, lutem contra ele. Ele já estava caído, já estava derrotado. E Jesus nos chamou e falou, então lute, então nós já somos vencedores por antecipação. Ele já nos deu a vitória. Vocês entendem? Quer dizer, nós já somos vitoriosos. A vitória já é certa para nós, não precisamos ter medo. Eu dou outra comparação. Minha filha fala que eu sou doido, que só dou comparação esportiva. O ano passado, não este ano, mas o ano passado, o meu time, Corinthians Paulista, fez um campeonato brasileiro tremendo. E muito antes de acabar o campeonato, ele já tinha feito pontos para ser campeão, mesmo que ele perdesse todas as partidas restantes. E é isso que acontece conosco. Nós já somos campeões. Nós já temos a taça da vitória na mão. Nós já somos campeões. Mesmo que a gente perca agora algumas batalhas, o título ninguém tira mais. Salvos. Campeões. Vocês gostaram disso? Levante as mãos, aplauda o Senhor e viva esta vida de vitória em Cristo Jesus. Mas aí Paulo prossegue. Né? Paulo era um homem muito competente. Então ele escreve aqui. Portanto, quer dizer, porque a gente é vitorioso, porque nós temos vitória, ele diz, portanto, por causa disso, meus amados irmãos, eu vou acrescentar aqui, e amadas irmãs, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Vou tomar minha água aqui, porque o 0,5% que eu ainda não sarei é esse da tosse ainda que vem me perturbar. Então aqui eu quero compartilhar com vocês. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Firme quer dizer que não é pessoa volúvel. Que uma hora está quente, outra hora está frio. Uma hora está animado, outra hora não quer saber de nada. Isso não é ser firme. Ser firme é ser constante. Momentos de crise, momentos de abundância, você está firme. Depois fala, e que nada os abale. Tem muita coisa que acontece no mundo que pode deixar a gente abalado na fé. Por exemplo, a queda de um pastor famoso. Teve aqui neste país, na década de 80, 90, eu não morava aqui, alguns deles, algumas coisas eu nem sabia, mas tinha um líder aqui, que tinha um programa de televisão de uma audiência muito grande entre os evangélicos, era a maior audiência. Ele e a mulher recebiam ofertas volumosas, quase todas de gente pobre, que mandava $10, 5, mas milhares e milhares de pessoas mandando, era muito dinheiro. E eles eram populares, o povo gostava deles. Mas chegou um momento que descobriu que este homem teve um caso de adultério lá na Flórida. E isso abalou tudo. Ele foi preso, ficou vários anos na cadeia por fazer uma administração errada. A mulher dele largou dele e casou com outro. Esse homem perdeu tudo. Mas lá na cadeia ele teve uma experiência genuína com Deus. E aí ele se converteu de verdade. E Deus o resgatou e hoje ele está sendo de novo uma grande bênção, sem aquelas coisas erradas que ele fez. Mas aquilo abalou muita gente nessa terra. Muita gente aqui deixou de ter aquele ânimo, aquela alegria em dizer eu sou cristão. Muitos deixaram de entregar dízimo e contribuição porque ficaram suspeitando. Logo depois dele, teve um outro grande escândalo com um evangelista
que era famoso no Brasil, chamado Jim Swaggart. O Jim Swaggart tinha ido ao Brasil, acho que no mês de outubro de 88, e eu era pastor na igreja. Lotamos 12 ônibus da igreja e fomos lá no Morumbi assistir o programa, a apresentação do Jim Swaggart. Uma semana depois, descobre o escândalo dele. Lá mesmo na igreja que eu era pastor, eu tive que me defender. Porque fica suspeita para todo mundo, gente. Mas a Bíblia está falando aqui que nada os abale. Nem a queda, eu esqueci o nome desse televangelista, primeiro, e nem o Jim Swaggart, e nem outros que caírem, e se futuro caírem pastores e líderes, nada deve nos abalar. Porque acima de tudo, a Bíblia fala para a gente olhar para Jesus Cristo. É para Ele que nós precisamos olhar. Não é para homens e mulheres. Nós somos humanos e falhamos. Mas Jesus não falhou e nunca falhará. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. Para Ele que nós precisamos olhar. Então Paulo está dizendo, para a gente ser firme e não se deixar abalar por coisa alguma. E aí ele fala, sejam sempre, não é só de vez em quando, não é quando tudo dá certo, quando só a gente quer, quando é conveniente. Não é isto. Diz, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. E aqui eu quero falar, igreja. Eu preciso de vocês. Para esse trabalho de célula que nós estamos fazendo, eu preciso de cada um de vocês. A igreja precisa que vocês se envolvam, que a igreja vai ser uma igreja em células, vai mudar. A célula vai fazer com que todo mundo seja reconhecido, atendido, respeitado, tratado, curado. E nós vamos ter uma igreja forte, saudável, boa, onde as pessoas gostam de estar. Durante a semana nas células, do domingo aqui para o templo, todo mundo. E então, todos precisam se envolver. E eu sei de pessoas na igreja que têm talento, têm até chamado de Deus, sabe que pode fazer coisas que outros não fazem, mas você faz. É isto que precisa. Cada um tem que estar aqui. Cada um tem que trabalhar, cada um tem que se envolver, tem que se dedicar à obra do Senhor. É isso que ele está falando. E é sempre, é constante. Nós precisamos mudar as atitudes. Ontem, no treinamento de célula que nós participamos, as pessoas lá enfatizavam muito isso, a questão do tempo. Porque eu sei que nós vivemos aqui, que essa questão de tempo é crítica. Todo mundo, quase que a maioria levanta cedo, trabalha até uma certa hora, chega em casa, cansado, tomar banho e quer ficar lá, em casa. Mas, quero dizer para vocês, administrando bem o tempo, você vai conseguir estar em uma célula uma vez por semana. Você vai conseguir chamar teus amigos para ir com você. Você vai levar aquelas pessoas que, se você convidar para vir aqui, para 23 Main Street, e ver que é um templo, fala, não vou. Vai lá na casa do teu amigo, da tua amiga, eles vão. Tem que se envolver, tem que se disponibilizar, tem que querer, tem que falar para mim, ganhar dinheiro. A pastora Glenda já falou isso hoje. O dólar é importante e nós precisamos. Mas, gente, o dólar não é nosso Deus. O nosso Deus é maior do que o dólar. O nosso Deus é maior do que qualquer coisa que podemos imaginar. E se nós dependermos dele, nós estamos fazendo a melhor coisa da nossa vida. Então aqui, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Eu quero dizer que quando você serve na igreja, tem que ser com aquele espírito de que você está servindo ao Senhor. Você não está servindo ao pastor, é ao Senhor. É assim que a gente tem que fazer. Tudo o que você faz não é para impressionar um ou outro,
é para o Senhor. E quando é para o Senhor, a gente faz o melhor. O melhor da nossa capacidade. Então é assim que Paulo está ensinando. E depois, ele conclui dizendo, pois vocês sabem que no Senhor, o trabalho de vocês não é em vão. Não é um trabalho inútil. Mas tem que ser no Senhor. Por quê? Se a gente pensa assim, vamos colocar as coisas nas realidades aqui. Sou pastor há muitos anos, já passei por muita essa experiência. De pessoas que trabalham muito na igreja e por descuido pastoral, eles não são bem reconhecidos. É descuido do pastor. Tem alguns pastores que não percebem que um faz isso, aquilo, outro. E eu digo para vocês, eu procuro tomar cuidado com isso. Porque tem pessoas que fazem coisa na igreja que não aparece. Poucos sabem, mas o pastor sabe. São pessoas que trabalham na sombra. Faz coisas que o povo não sabe, que a pessoa não sabe. Pessoas que contribuem e falam, pastor, não quero que divulgue. Então, está lá. Tem pessoas que querem fazer a coisa no silêncio. Mas estão ajudando, estão fazendo coisas tremendas. Mas às vezes essas pessoas não são bem reconhecidas. O pastor às vezes falha com eles e tudo. Essas coisas acontecem. Mas quando é feito no Senhor, eles não se sentem assim, mal reconhecidos. Porque eles não fizeram para o pastor. Fizeram para o Senhor. E a recompensa, o Senhor não deixa de dar. A recompensa virá com absoluta certeza que Deus saberá recompensar cada um. E aí diz que o trabalho não é inútil, não é em vão. Isto foi uma coisa que durante um tempo, sabe, a gente vai vivendo e vai aprendendo, mas durante um tempo eu pensava, puxa vida, eu faço tanta coisa, eu não vejo resultado. Não vejo nada acontecendo. Agora, já faz muito tempo, mas agora com mais frequência, eu tenho ouvido algumas coisas que me deixam perplexo. Faz poucos dias, eu e Iraci vínhamos vindo para a igreja, e uma pessoa lá da igreja em São Vicente, lá em São Paulo, que foi a primeira igreja que eu fui pastor, achou a Iraci por aí nesses negócios eletrônicos aí, e começaram a conversar. E este moço, eu fui pastor lá já faz uns anos. Ele falando lá que o nosso ministério lá trouxe tanto efeito para ele, para a família dele. Ele fala, nós não esquecemos de vocês. Até hoje vocês são os nossos pastores. Aí eu fiquei pensando, e outros, especialmente quando eu faço aniversário, que era assim, põe minha linda fotografia lá, que o pessoal começa a ver aí, lá de São Paulo, das igrejas que eu pastoreei e tudo, as pessoas dizendo o quanto eu influenciei na vida deles. O que eu vejo com isso? Que o meu trabalho, apesar de eu não estar vendo o resultado, produziu frutos para a obra de Deus. Então, todos vocês se envolvendo na obra de Deus, vocês vão ver resultado do seu trabalho também. Pode ser que às vezes a gente não enxerga logo. Demora. Mas a semente está lá. Você imaginou quando vocês começarem a levar as pessoas para as células e elas se converterem e forem batizadas, e na hora do batismo você desce na água com eles, certo? Porque você ganhou para Jesus, você é o pai na fé, a mãe na fé, você vai lá, desce na água daquele lago com a água suja lá, mas você desce junto e batiza a pessoa. Quando você entra na igreja e vê ela sentada ali, você fala, minha filha na fé. É coisa boa, gente. É coisa boa. Então eu deixo essa mensagem para o coração de vocês hoje. Nós estamos vivendo um novo tempo. Nesse novo tempo, eu estou pedindo para vocês, juntem-se a mim. E é um grupo que já está aqui. Como é que fala o mineiro? Agarrado, né? Você que veio com essa história de agarrado aqui, viu? Eu nunca tinha ouvido isso. Aí veio o branco aqui. Não, está agarrado, agarrado. Então está todo mundo agarrado, já está agarrado, já está junto, já está participando. Nós queremos ver os outros. Nossa igreja tem uma boa liderança. Nossa igreja tem gente aqui que ainda não está na liderança, mas tem potencial para ser líderes.
Nós temos aqui uma igreja promissora, uma igreja que em todos esses anos nunca houve um escândalo, gente. Nenhum escândalo. Ninguém aí fora fala mal da nossa igreja. Isso é uma bênção que Deus deu. E vale a pena lutar por isso. E eu conto com vocês. E eu sei, tenho certeza, que Jesus está olhando e dizendo, eu também conto com vocês. Quem recebe isso, aplauda o Senhor. Diga glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a gente espera vocês na quarta-feira aqui, para o culto que o pastor Branco falou e eu confirmo.